Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET 5, a temática dessa semana 3 vai ser os movimentos sociais da América Latina. Os movimentos de inclusão na América Latina. O conceito de movimento social se refere à ação coletiva de um grupo organizado que tem como objetivo alcançar mudanças sociais por meio do embate político, dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específico. Fazem parte dos movimentos sociais os movimentos populares, sindicais e as organizações não governamentais, conhecidas como ONGs. Os movimentos sociais brasileiros ganharam mais importância a partir da década de 1960, quando surgiram os primeiros movimentos de luta contra a política vigente, ou seja, a população insatisfeita com as transformações ocorridas tanto no campo econômico quanto no social. Mas antes, na década de 1950, os movimentos no espaço rural e urbano adquiriram visibilidade. As ações coletivas mais conhecidas no Brasil são o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e o Movimento em Defesa dos Indígenas, Negros e das Mulheres. Movimento de Inclusão dos Povos Indígenas. Um dos desafios da América Latina é buscar igualdade e a inclusão dos povos indígenas na sociedade. A história dos movimentos sociais do continente perpassa pela luta a favor do reconhecimento e dos direitos humanos de mulheres, crianças, jovens e idosos indígenas. Segundo a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas de 2007, os países latino-americanos devem promover direitos fundamentais como o direito coletivo de viver em liberdade, paz e segurança e a autodeterminação. No Brasil, o movimento social indígena ganhou força a partir da década de 1970, contestando as políticas de desenvolvimento adotadas durante o governo militar. Nesse período, muitas comunidades indígenas perderam seu território em decorrência da abertura de áreas destinadas ao cultivo agrícola, à exploração de recursos minerais e energéticos e à implantação de obras de infraestrutura no transporte e comunicação que tinham a finalidade de promover a integração do país. Na América Latina, tal movimento social atua ativamente em países onde há o predomínio de população indígena, como por exemplo Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Guatemala e México. Esses países registram grandes avanços no reconhecimento dos direitos indígenas, como a participação política desses povos em órgãos dos poderes do Estado. Estima-se que na América Latina existam mais de 800 povos indígenas, representando cerca de 8,3% da população total, isto é, 45 milhões de pessoas. Esse seria a bandeira, do movimento dos trabalhadores sem terra, onde temos o slogan, de Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, Brasil, onde mostra a figura aí, um homem lutando por terra, por sua família. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é um movimento social camponês que surgiu em 1984 no Brasil. O objetivo do MST é realizar a reforma agrária, praticar a produção de alimentos ecológicos e melhorar as condições de vida no campo. A ditadura militar promoveu uma grande concentração de terra nas mãos de latifundiários. Igualmente, com programas como o Proálcool, onde as lavouras de cana-de-açúcar foi estimulada, milhares de trabalhadores tiveram suas terras transformadas em canaviais. Com isso, os camponeses se reuniram em 1984, no primeiro encontro nacional dos trabalhadores rurais sem terra, na cidade de Cascavel, no Paraná. Dali seria formalizado também o MST. Com a elaboração da Constituição de 1988, ficou declarado que as terras que não
cumprissem sua função social deveriam ser desapropriadas, no artigo 184 e 186. Assim, esse movimento envolve a luta política dos camponeses que não possuem terra e desejam a redistribuição das terras improdutivas do país. Para tanto, pedem sobretudo pela reforma agrária, a soberania popular e a justiça social. Alguns dos objetivos defendidos pelo MST durante esses anos. Entre eles, o principal seria a reforma agrária, né? Justiça social, causas indígenas e quilombolas, né? A punição dos assassinos trabalhadores rurais, desapropriação dos latifúndios em posse de multinacionais, distribuição igualitária das terras, produção de alimentos nas terras libertadas, né? Com soberania alimentar, cobrança de imposto territorial rural, né? Essa cobrança aí seria uma forma de forçar esses grandes latifundiários a vender partes de suas terras, onde quanto maior sua propriedade, maior seria o imposto pago, né? Melhoria das condições de vida no campo e na cidade e redução do inchaço urbano. Esse aqui seria a nossa bandeira, né, do movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, né, onde vem com o slogan de solidariedade sem teto, né, de 2020. Coloquei a nível de curiosidade, né, vou falar um pouquinho sobre o MTST. Esse movimento dos trabalhadores sem teto é um movimento que organiza trabalhadores urbanos a partir do local em que vivem, os bairros periféricos, né? Não é e nem nunca foi uma escolha dos trabalhadores morar nas periferias, ao contrário, o modelo de cidade capitalista é que joga os mais pobres em regiões cada vez mais distantes. Mas isso criou as condições para que os trabalhadores se organizassem nos territórios periféricos por uma série de reivindicações comuns. A organização sindical, né? Criou também entidades coletivas dos trabalhadores em torno dessas reivindicações de suas lutas, né? Ao mesmo tempo, a organização sindical no espaço do trabalho tem tido enormes dificuldades em organizar um segmento crescente de trabalhadores, desempregados, temporários, terceirizados, trabalhadores por conta própria, entre outros, a partir de transformações ocorridas no próprio processo produtivo, que tornaram as relações trabalhistas mais complexas e diversificadas. Assim, o espaço em que milhões de trabalhadores no Brasil e em outros países têm se organizado e lutado é o território. É aí que o MTST se localiza. Somos um movimento territorial dos trabalhadores. O movimento dos trabalhadores sem teto é um movimento de caráter social, político e popular fundado em 1997, que advoga principalmente pelo direito à moradia, pela reforma urbana e pela diminuição da desigualdade social. Inicialmente organizado como um setor urbano do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, numa época em que a população brasileira se concentrava cada vez mais nas cidades. O MTST surgiu em decorrência das dificuldades encontradas com a falta de moradia adequada nas periferias dos grandes centros urbanos. Sua forma de atuação principal é a ação direta através da ocupação de bens imóveis que não atendem à sua função social, tendo também consolidado seu protagonismo entre os movimentos sociais através de manifestações e protestos a partir das jornadas de junho. Atualmente, o movimento organiza 55 mil famílias em 14 estados do Brasil. Há uma divergência sobre a legalidade das ocupações, muitas vezes sendo classificado como invasões
pela grande mídia e autoridades locais. O movimento sofreu repressão em diversos movimentos durante sua trajetória, como em 2003, durante a ocupação de um terreno da Volkswagen em São Bernardo do Campo, e na desocupação do Pinheirinho, onde um dos coordenadores nacionais do MTST foi espancado e detido pela Guarda Municipal Civil. A coordenação do movimento criticou o desempenho do governo Temer no programa Minha Casa Minha Vida em 2017, que deixou de cumprir a meta de entrega de 170 mil casas. Em abril de 2018, o MTST ocupou o triplex que foi atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Guarujá. A ocupação visava mostrar que tal imóvel não lhe pertencia. Então, foi isso aí, pessoal. Espero que tenham conhecido esses movimentos, que é de suma importância para uma sociedade mais igualitária, onde pessoas realmente lutam para que seus direitos sejam mantidos. Um abraço a todos, até!